Queridos irmãos, nós vivemos em um tempo em que muitos querem calar a verdade da palavra. Vivemos em uma geração que troca a luz pelas trevas, que chama o errado de certo e o certo de errado. Mas a igreja não foi chamada para acompanhar o mundo. Fomos chamados para ser luz. E quando a palavra fala, nós ouvimos, nós obedecemos e nós anunciamos. Hoje vamos meditar em Romanos 1, 26, 27. Um texto que não é para atacar pessoas, mas para nos lembrar do perigo de afastar-se de Deus e do quanto precisamos voltar para Ele, para a sua vontade e para a sua santidade. O apóstolo Paulo está mostrando o que acontece quando o ser humano abandona o conhecimento de Deus. O texto diz que, porque rejeitaram a verdade, Deus os entregou a paixões infames. E Paulo descreve homens e mulheres trocando o uso natural, seguindo desejos contrários ao plano original de Deus. Irmãos, antes de qualquer coisa, entendam, o problema aqui não é uma categoria de pessoas. O problema é o coração humano sem Deus. O pecado sempre começa quando o homem decide seguir seus próprios desejos acima da vontade do Criador. Romanos 1 não fala apenas de um pecado específico. Ele fala de toda a humanidade caída, de toda a geração que tenta viver longe do Senhor. Quando o homem troca Deus pelos seus desejos, ele perde o rumo, perde a direção, perde a sensibilidade espiritual. O texto diz: Deus os entregou. Sabe o que isso significa? Significa que Deus respeita a escolha do ser humano. Se a pessoa insiste em viver sem Deus, Ele permite. Mas viver sem Deus é caminhar rumo ao vazio, ao sofrimento e à condenação. Mas aqui está a mensagem da cruz. Deus não rejeita pessoas. Ele rejeita o pecado. E se alguém entregar a vida a Ele, Ele transforma, Ele restaura, Ele santifica, Ele limpa, Ele faz novo. Romanos 1 não foi escrito para gerar ódio, mas para gerar alerta. Para dizer: filho, não se afaste do propósito. Não troque a glória de Deus por desejos passageiros. Eu tenho algo melhor para você. A verdade é, o pecado promete prazer, mas entrega destruição. Jesus promete mudança e entrega vida. Talvez você conheça alguém preso em paixões, vícios, desejos, emoções que controlam a alma. Talvez você mesmo esteja lutando com tentações. Hoje o Espírito Santo está dizendo: eu posso te libertar, eu posso te resgatar, eu posso te restaurar. A Bíblia não foi feita para nos esmagar, mas para nos salvar. E quando a palavra confronta, é porque Deus ama. E quando Deus corrige, é porque Ele quer restaurar. E quando Ele chama ao arrependimento, é porque Ele tem misericórdia. A Bíblia não foi feita para nos esmagar, mas para nos salvar. E quando a palavra confronta, é porque Deus ama. E quando Deus corrige, é porque Ele quer restaurar. E quando Ele chama ao arrependimento, é porque Ele tem misericórdia. Romanos 1 mostra a queda, mas Jesus mostra a saída. Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade que liberta. E todo aquele que se rende a Ele, não importa o passado, encontra perdão, graça e nova vida. Que o amor e a paz do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com você e com toda a sua família. Que Deus te abençoe.